A TV O Estado tem a satisfação de registrar hoje uma entrevista com o professor universitário, já aposentado, mas que tem um grande depoimento para prestar hoje, para registrar através do programa Personalidades. Então, eu apresento o nosso professor Mário Amaral Rodrigues. Todas as minhas proezas podem ser encontradas aqui, meus pecados, os testemunhos são muitos, né, de todo esse currículo vivenciado aqui. Nasci aqui em 1935, a minha rua Joaquim Murtinho era um corredor chamado Corredor Boiadeiro, por ali transitava a boiada, então, e vimos a cidade evoluir. Sou do tempo do correio a cavalo, e hoje manobro um celular, até que não perdendo tanto para a nova geração, mas é muito bom acompanhar isso e ver o progresso. Eu quero iniciar para dizer, além da satisfação especial que já disse por encontrá-lo aqui, saber dessa sua história que nos honra, eu quero iniciar por algumas personalidades com quem convivi em minha cidade, e aprendi muito com elas. Aprendi muito. Inicialmente, é claro, pela família. Meus avós, Amaral, que são, vieram do Rio Grande do Sul, da cidade em especial lá de São Luís Gonzaga, e levaram 2 anos viajando de São Luís Gonzaga até chegar aqui, pelo território da Argentina, do Paraguai, até chegar aqui, como foi a maioria do Amaral, dos Amaral, que antes tinham constituído aquele famoso episódio de Maragatos e Chimangos, do qual nós só temos uma coisa a lembrar sempre. Existe um dizer que fala assim: o combatente é que sabe o quanto custa construir a paz. E a família Amaral tem procurado passar para seus filhos, seus descendentes. Eu ouvi de meus bisavós e meus avós essa frase, porque eu me entusiasmava quando criança. Vô, é verdade essa questão que se fala dessas revoluções todas que eles todos participaram, e ele me repetia isso. Quem foi combatente sabe uma coisa, sabe quanto custa construir a paz. Então é muito bonito você passar para os seus descendentes. Hoje eu passo para os meus filhos, para os meus netos. Olha, concentre a sua atenção na construção da paz, não na batalha. Ela tem essa grande missão. Dito isso, eu me atrevo a falar um pouco mais desses ascendentes que aqui chegaram por volta de 1905, a minha família em especial. Houve quem chegasse antes, os seus ancestrais chegaram antes. Ainda hoje temos Amaral chegando daquela região, se fixando aqui ou indo mais para Mato Grosso. Sendo que meus avós chegam em Ponta Porã e sendo que temos uma parte em Amambai também, mas gostaria que eu continuasse. Quando eles chegaram pelo Paraguai, a maioria se fixou em Ponta Porã, Amambai, na fronteira em geral, né? Jardim. E aqui chegaram com grande participação na comunidade. Minha bisavó, Joana Aleixo do Amaral, se não foi a primeira, foi uma das primeiras parteiras que atuaram em Campo Grande. Isso a partir de 1905, mais ou menos, o senhor está falando? Elas chegaram aqui, ela começou a atuar aqui perto de 1908, ela contava. Ela deixou contado para os filhos, né, as netas. E o início da Santa Casa de Campo Grande é de 1912. Então, ela já atuou nessa época. Muitos outros. A minha avó, filha dela, seguiu a carreira da mãe. Também era parteira. Em 1932, com a Revolução Constitucionalista, ela e a filha Dalila, que é minha mãe, se alistaram na enfermagem das tropas do general Klinge. Então, quando nós passamos para os netos essa história toda, chamamos atenção sobre isso. Foram voluntários em assuntos
dê importância para outros. Essa história toda, vivida aqui, na minha cidade onde eu nasci, tem um fundamento. Uma família que foi antes, lá no Rio Grande do Sul, de algumas posses, algum poder, muitas posses, chegaram aqui como? Carro de boi, seus pertences. Depois de terem propriedades extensas, em função daquelas coisas, revoluções que participaram, chegaram aqui vivendo o que se pode chamar realmente de pobreza, porque propriedades ficaram, títulos dessas propriedades ficaram, como a família Amaral inteira, tenho que lembrar, não? E não foram preocupados em voltar para reaver isso tudo, não. Foram preocupados e passando para os seus filhos e netos. Construamos o nosso de novo. Eu gostaria de lembrar também algum aspecto da nossa cidade que eu conheci criança. Posso contar porque ainda tem gente dessa época aqui e que viu comigo uma subida de peixe pelo Córrego Prosa. Na época, ainda não faz muitos anos, eu acredito que até 30 anos atrás isso ocorreu aqui ainda. Você vê, o progresso tem lá suas vantagens, mas cobra essas coisas. Eu vi subida de peixe, de cascão em cardume, pelo Córrego Prosa, passando por ali, onde hoje tem um quartel da polícia, do Exército, na Joaquim Coutinho, ali era o Parque de Exposições. Antes disso, ali era uma pequena fazenda, uma chácara, cujo gerente, vamos dizer assim, era meu avô, Vidalvino Prates do Amaral. E lá eu vi muitas vezes subida de peixe. E até levanto como a família Amaral, os fundadores de Campo Grande, os Pereiras, se preocuparam em deixar florestas dentro do centro da cidade. Recentemente nós tivemos o Parque dos Poderes, né? Bem preservado, não é da nossa família, mas faço aqui uma lembrança que me honra fazer, Pedro Cian, que reservou todos, se é que ele cometeu algum pecado, aquela área está lá. E isso eu sinto que os nossos netos, nossos bisnetos, não estão ainda muito atentos no sentido de preservar isso. Ouvi de muitos dos integrantes da família Amaral, da minha avó Benevenuta, do meu tio Manuel Leixo do Amaral, que foi delegado de polícia aqui. Olhem, as florestas daqui são poucas, que tem muitos campos, mas não podem desaparecer. Guardei muito essa lembrança. Quando eu fiz 14 anos, recebi um presente de meu tio-avô, Manuel Aleixo, e ele me disse o seguinte: meus parabéns, garoto, com tua idade, Dom Pedro II assumiu o Império do Brasil. Aquilo me marcou e eu fui estudar para ser hoje, para minha honra, um dos que procuram liderar ao movimento pela volta do parlamentarismo monárquico. Mas, professor Mário Amaral Rodrigues, esse registro, seu depoimento histórico, me parece que, para mim mesmo, é desconhecido, quando aparece, então, aqui em Campo Grande, a família Amaral, da qual eu faço parte, mas é claro que é uma outra vertente, todas vieram do Rio Grande do Sul, na mesma época, sendo meu avô um pouquinho antes. Mas nós ficamos mais para o interior de Rio Brilhante, na região de Dourados, Nova Andradina, enfim, Ponta Porã. E o senhor, então, com a sua família, vai, então, construir, a partir de 1905 em diante, aqui também em Campo Grande. E é para isso o depoimento tão bonito sobre essa parte dessa história de Campo Grande, que nós voltaremos dentro de instantes com o segundo bloco.